Há pessoas que se dedicam a fazer trabalho de restauração. E é interessante nós vermos que, como uma coisa velha, de repente, quando é embelezada, é restaurada, ela se torna nova, torna-se atrativa. E quantas vezes aquilo que foi restaurado, o seu valor aumenta exponencialmente em relação ao valor que aquele objeto tinha antes de ser restaurado. Eu quero falar-te acerca de uma restauração nova, de um poder que restaura completamente, não a partir da coisa velha, mas com uma solução radical, fazer algo novo. E isso só é possível através do poder de Deus. Por isso eu te quero chamar para a Bíblia Sagrada. Quero-te falar de coisas espirituais. E é dessa restauração espiritual que eu te quero falar hoje. E o meu desejo é que tu possas compreender esta obra maravilhosa que Deus quer fazer na tua vida. Imagina um campo bem delimitado, mas cujo solo está duro, seco e até rachado. Ele não está morto, ainda existe, mas também não produz. O sol, todos os dias, passa por aquele campo. O vento sopra. O agricultor até limpa as bordas do campo e tira algumas pedras, mas nada cresce. Então nós vemos que o agricultor estruma aquele campo para ver se produz alguma coisa, esforça-se, manda lavrar o campo, mas nada cresce. Podemos dizer que não é por falta de esforço externo, mas falta vida. Falta vida. Uma vida que venha. Uma vida que faça florescer. Então, o campo não pode gerar a chuva. Ele não pode decidir ser fértil. Mas tudo o que pode fazer é estar aberto, é estar pronto para quando essa vida chegar, possa recebê-la. Quando a chuva finalmente cai, ela não ensina ao solo a produzir, ela vivifica-o. Então, onde havia dureza, surge a maciez. Onde havia rachaduras, brotam sementes que sempre estiveram ali, mas que nunca tiveram vida. Jesus chama a isso nascer de novo, nascer do alto, nascer do Espírito. Vamos entender então o que quer isto dizer à luz da Bíblia. Isto é um alimento espiritual. Eu hoje quero alimentar, como sempre procuro fazer, a tua alma e o teu espírito. Porque nós somos mais do que meros corpos físicos, mas somos também corpos espirituais. Temos por Pai a Deus, o Pai dos Espíritos. Então, na Bíblia, aparece uma palavra que se chama regeneração. Sabe o que é que isso significa? A Bíblia explica. Diz que é o ato pelo qual Deus concede vida espiritual a alguém que estava espiritualmente morto. Paulo, escrevendo a Tito, esclarece e diz-nos que Jesus, ou Deus, nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Portanto, regeneração não é uma reforma moral, não é uma melhoria de comportamento, não é um amadurecimento emocional, nem se trata de uma decisão humana, isolada, egoísta, mas ela é uma obra sobrenatural de Deus. Então, a Bíblia descreve o homem como sendo corpo, alma e espírito. O espírito humano
é a dimensão pela qual o homem se relaciona com Deus. O problema é que após a queda, o homem está morto em delitos e pecados. Por isso é que eu dizia ao início que a regeneração é trazer vida àquilo que estava morto. Diante de Deus, nós estamos como que mortos por causa dos nossos delitos e pecados. Ou seja, o que é que isso significa? Esta é uma morte espiritual. Qual é o significado desta morte espiritual? A Bíblia, quando fala de morte, fala em vários sentidos. Temos a morte física, que é a morte do corpo, e temos a morte espiritual, que é a separação de Deus. Então, morte espiritual significa que o espírito não responde a Deus por si mesmo. Está de relações cortadas, não se comunica. Então, a regeneração do espírito é justamente isto, é Deus vivificar o espírito humano, é trazê-lo à comunhão com Deus. É fazer com que o espírito seja capaz de voltar-se para Deus, que seja capaz de crer em Deus. Por isso que a palavra de Deus diz que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, e que a fé vem por o ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso é que eu estou-vos a falar da palavra de Deus, para que a palavra de Deus possa gerar fé no vosso espírito, trazer vida ao vosso espírito. Para quê? Para que de seguida reconheça o seu pecado e se arrependa diante de Deus e busque o amor de Deus. Busque aceitar o amor de Deus. Reconhece que Deus o ama, que quer perdoar, que quer salvar, que quer restaurar. E a partir desse momento, o Espírito Santo de Deus começa a entrar em nós e a esclarecer-nos e a tornar clara a sua palavra. E aquilo que nós antes líamos e não entendíamos, e por isso até abandonávamos a Bíblia e a deixávamos na prateleira, porque eu leio, mas não compreendo nada. Pois, tu queres ler a Bíblia e queres continuar na tua vida de erro, conduzida pelo egoísmo, pela vaidade, em pecados não confessados? Não. Se queres entendê-la, precisas de chegar a Deus com fé, com humildade, com reverência, com temor, e pedindo-lhe que Ele te revele. O telefone de Deus, já agora, eu quero te dizer qual é. Jeremias 33:3. O que é que ele diz? Clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Então, repara só, a Bíblia esclarece que aquele que é nascido da carne é carne. Ou seja, todos nós nascemos de Adão, somos descendentes físicos de Adão. Somos carnais, ou como disse noutro vídeo, somos homem natural. Naturalmente descendemos de Adão. Mas o que nós precisamos é de espiritualmente descender de Cristo. Por isso o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito torna-se Espírito com Deus. É isso que se chama regeneração, é ser renascido. É nascer de novo, nascer do alto, nascer de Cristo. Porque Adão é o nosso representante diante de Deus, é um Adão caído. Mas o último Adão é o Senhor Jesus, que é Espírito vivificante, como falei num dos últimos vídeos, e é esse que nos dá vida. Ora, Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 2, diz: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhe são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que a possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, a regeneração torna-te uma nova criação, traz-te discernimento, iluminação, revela-te a palavra e tu passas a pensar como Jesus pensa e a agir como Jesus agiria se estivesse no teu lugar. Então aqui está o ponto-chave. Aqui a regeneração é profunda, não é uma renovação externa, é profunda, é total e é transformadora. Porém, ela não é instantaneamente feita, mas
Cristo dar-te uma nova criação, mas tu depois precisas de permitir que essa nova vida comece a gerar fruto em ti, fruto de boas obras. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Então, não é só ter um novo rumo de vida, é viver segundo uma nova condição espiritual diante de Deus. Agora estamos em paz com Deus, temos a alegria de Deus em nós, conhecemos a Deus, tratamos-lo como Pai, não tememos a condenação, porque fomos perdoados, fomos regenerados, fomos feitos novas criaturas diante de Deus. E isto afeta todo o nosso ser, porque, como eu dizia há pouco, ilumina o nosso entendimento, inclina a nossa vontade para as coisas de Deus e desperta-nos emocionalmente até para as coisas de Deus. Porém, isso não elimina imediatamente o pecado que ainda habita em nós, no velho homem, na velha natureza. Por isso, nós precisamos lutar diariamente contra as velhas tendências da carne, contra os desejos carnais, contra a sedução do mundo, etc. Porém, agora não estamos sozinhos nessa luta. É o Espírito Santo que está conosco, que nos ajuda a vencer, a levantarmos-nos após cada queda. Então, onde há regeneração verdadeira, há evidência, ainda que imperfeita, mas há evidência através do fruto das boas obras. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Ou seja, não mais viver como meninos em Cristo, mas numa nova direção, rumo à maturidade espiritual. Estamos num processo de crescimento agora, de maturação, e esse trabalho é realizado pelo Espírito Santo de Deus em nós, que nos inclina para as coisas do Espírito, que nos inclina para desejar a Deus e procurar agradá-lo e viver segundo a sua boa, perfeita e agradável vontade. Portanto, o Espírito Santo regenera. Estão a ver o sentido da palavra regeneração? Ele passa a habitar no crente, em nós, na nossa parte espiritual. Inicia o processo contínuo de santificação. Então, o mesmo Espírito que habita agora em nós testifica que nós somos filhos de Deus e por isso clamamos Abba, Pai. Por isso nós podemos orar sabendo que Deus existe e que é galardoador dos que o buscam. Resumindo, a regeneração do Espírito é um ato soberano de Deus, não parte de nós, pelo qual ele concede vida espiritual ao pecador arrependido e restaura a sua capacidade de se relacionar com Deus. A partir daí, inicia uma nova existência em Cristo, uma nova vida em Cristo. E essa nova vida deve produzir uma transformação real, progressiva e visível a cada dia. Então não é uma linguagem mística, vaga, nem é uma metáfora emocional. É ensino bíblico, testado, coerente e sustentado por esta palavra, que é verdadeira, fiel e digna de toda a aceitação. Por isso eu te quero convidar agora, através de algumas perguntas, a refletir sobre aquilo que estivemos a meditar. E quero perguntar-te, sendo direto, sentes que apenas existes ou que realmente vives? A tua vida tem sentido eterno ou apenas uma ocupação diária para o aqui e o agora? Há em ti um vazio de conquistas, de relacionamentos ou religião que não conseguiram preencher-te? O que tens usado para tentar respirar espiritualmente?
Se Deus se revelasse hoje como Pai, sentir-te-ias filho ou apenas um ser vivo? O que é que isso revela sobre a tua relação com Ele? Como está a tua relação com Deus? Distante? Desconhecido? O que precisaria morrer em ti? Morrer no sentido metafórico? Morrer em ti para que algo novo pudesse nascer? O orgulho, ainda que metafórico, é uma realidade. A autossuficiência, a culpa, o medo. Precisamos dar morte a essas coisas, ao orgulho, à vaidade, à autossuficiência e voltarmos para Deus em humildade. E se o que chamas de vida for apenas adaptação à ausência de Deus? Mas a pergunta importante é esta: terias coragem de desejar algo novo, mesmo que isso mudasse tudo? Jesus não veio oferecer um remendo moral, porque a Bíblia é clara: quem não nascer de novo não pode ver, não pode entrar no reino de Deus. Então, nascer de novo não é mudar de religião. Eu não te falei de religião. Eu falei-te de uma pessoa, o Senhor Jesus. Nascer de novo não é tornar-se uma pessoa perfeita. Não. Porque a pessoa que nasce de novo gera fruto espiritual. Nascer de novo não é entender já tudo. Não. Entramos num processo, num caminho de santificação e de conhecimento espiritual, de conhecimento na graça do Evangelho. Portanto, nascer de novo é aquilo que todos nós precisamos, é receber vida onde antes havia morte. É ser adotado na família de Deus, onde antes éramos estranhos e inimigos. Nascer de novo é começar de novo, mas com Deus, não sozinhos ou por méritos próprios. Se hoje percebes que precisas desta vida, então eu quero te dizer que isso já é o Espírito Santo de Deus chamando por ti e dando-te, quem sabe, talvez, a última oportunidade para tu decidires. E eu quero ajudar-te nessa tua decisão e quero fazer uma oração contigo. Porque quando nós oramos, estamos a mostrar a Deus que confiamos nele, que acreditamos que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. E é desta forma que nós manifestamos a nossa fé em Deus. Porque sem fé, Deus não atua. Deus atua por meio da fé. Por isso eu te convido a orar, a fazeres esta oração de coração. Deus Pai e Santo, eu reconheço que sem Ti estou espiritualmente morto, mesmo que por fora pareça estar vivo. Eu não quero apenas adaptar-me à ausência da vida, mas eu desejo nascer de novo dessa vida, dessa fonte da vida que és Tu. Creio que Jesus Cristo morreu em meu lugar pelos meus pecados, pagou a minha dívida, mas que ressuscitou para me dar uma vida nova, para trocar a sua vida pela minha morte. Eu abro o meu coração e recebo o Teu Espírito na minha vida, para que me transforme, para que me guie e me oriente em todas as coisas.
Remove o coração de pedra do meu interior e dá-me um novo coração, renovado, restaurado, humilhado, contrito. E adota-me como filho teu e ensina-me a viver como parte da tua família. A partir de hoje, não quero apenas existir, quero viver para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém significa assim seja. E se fizeste esta oração, eu quero dizer-te que te tornaste um filho de Deus pela fé, que o Espírito Santo de Deus veio morar em ti, que tu agora lhe pertences. E como filho, deves procurar comunicar-te, relacionar-te com Deus. Como é que nós fazemos isso? Através da oração diária e através da meditação na palavra. O nosso Deus não é estranho, é um Deus revelado. E é através da palavra que nós nos relacionamos com Ele e que o conhecemos a cada dia mais. E não é só, precisas também de te juntares a outros cristãos que tenham esta mesma fé, cristãos não religiosos, cristãos que vivam esta fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Que não vivam mais por méritos humanos, mas que vivam confiados na graça salvadora do Senhor Jesus. Por isso eu estou certo que a partir de hoje és uma nova criatura e que hoje foi um dia que marcou um passado e agora inicias um novo presente com Deus na tua vida. Não estás mais só, és de Deus, pertences-lhe e o Espírito Santo de Deus veio morar em ti para te guiar, para te consolar, para te dirigir em todas as coisas. É crendo nisto que eu me despeço, em nome do Senhor Jesus, com a bênção de Deus para as nossas vidas. Que assim seja.